Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Nesta tarde e noite eu quero trazer a relíquia de dois materiais que eu tenho aqui na nossa biblioteca em casa. Uma é esta, cuja devocional nós vamos usar hoje para o nosso momento de oração. Este livro de devocional, Dia a Dia com Spurgeon, Manhã e Noite, Charles Haddon Spurgeon, muito bacana. Tem muita pouca gente boa que tem isso na sua biblioteca. Se você puder adquirir, vale a pena você ter como livro de cabeceira devocional. E também vou usar esta Bíblia que eu tenho. É uma edição rara, uma edição muito rara, e ela é fiel. Ela é fiel exatamente ao texto original do hebraico e do grego. É uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, traduzido por João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada, fiel ao texto original, em 3 cores. Azul, todas as escritas em azul nesse texto desta edição da Bíblia, são palavras de conforto, consolo, de paz. E a cor verde desse texto, dessa edição, são palavras de louvor dirigidas ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, ao Santo Espírito de Deus. E a cor vermelha retrata a palavra de Jesus para o seu povo, para a igreja, para os seus discípulos. Então essa Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, a edição corrigida e revisada, fiel ao texto original, ela vem em 3 cores, o azul, o verde e o vermelho. E o texto que eu vou usar hoje é o Salmo 23. O Salmo 23, como nosso texto de leitura devocional desse momento para o nosso momento de oração. E o Salmo 23, nesta Bíblia, está na letra azul. E a letra azul é exatamente uma palavra de consolo. Uma palavra que o Senhor nosso Deus traz ao seu povo por consolo. E nós estamos num momento muito difícil, num momento muito complicado, com várias questões, várias enfermidades, pandemia, mortes. Nós mesmos na IPA, nós estamos chorosos com a morte do nosso irmão diácono Lyndon Johnson, que partiu na madrugada de sábado para domingo. Então, muitas interrogações ficam em nossos corações, muitas saudades, muito momento de choro, de tristeza. Estamos passando por esse momento. Então o nosso momento devocional hoje é de consolo, da palavra de Deus para os nossos corações. Nesse instante que há várias palavras, há várias maneiras ditas por aí, por físicos, por químicos, por médicos, por farmacêuticos, por falsos profetas, por pregadores não credenciados. Mas qual é a voz da palavra de Deus para nós nesse momento tão difícil, nesse momento de choro? Então é isso que nós vamos ter nesta tarde, nesse momento devocional, no início de noite, tá certo? Nós estaremos orando hoje, especialmente para que o Espírito de Deus esteja nos consolando como igreja, nos consolando como povo de Deus, que perdemos os nossos entes queridos e mais próximo de nós, o nosso irmão diácono, Lyndon Johnson, a nossa irmã France, a sua esposa e a sua filha Bia. Elas ficaram com muita saudade e está no momento de luto, e nós como igreja estamos externando também esse luto conosco. Então que nós possamos entender esse momento e deixar que o Espírito de Deus nos console, que o Espírito de Deus nos console.
Então nós vamos trazer a leitura do Salmo 23 nesta edição revisada de Almeida. Diz assim o texto do Salmo 23. O título: A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E habitarei na casa do Senhor, conforme outra tradução, eternamente ou para sempre. E é muito interessante que aqui é uma palavra de consolo. Nessa edição está em azul, quando o Espírito de Deus, o nosso Deus, Jeová, está nos consolando pelo seu Espírito, pela sua palavra. O verso 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Tu estás comigo. O texto não diz tu esteve comigo ou tu estarás comigo. Não, a conjugação correta do verbo é exatamente essa. Tu estás é uma confirmação, é aquilo que a palavra de Deus nos confirma, que Deus, o nosso Pai, com seu Espírito, o nosso Senhor Jesus, que é o bom pastor, Ele está conosco, ainda que nós ande pelo vale da sombra da morte, conforme nós temos passado por aflições. Muitas famílias têm perdido ente querido. A nossa igreja presbiteriana mesmo, lá da Bahia, ontem perdeu um pastor querido. Então a palavra de Deus diz que o Senhor está conosco e nos consola com a presença dEle, com os instrumentos que Ele tem na mão para nos consolar, nos edificar, nos ajudar. E esse outro material que eu tenho aqui de Spurgeon. Quem era Spurgeon? Spurgeon era um pregador batista. Ele era chamado o príncipe dos pregadores, e ele tem muitos livros editados, muitos sermões pregados. Quando ele orava no culto vespertino, lá em Londres, na sua igreja, no porão da igreja ficava 400 pessoas orando para que o Espírito falasse através dele. Então eu tenho esse material aqui, e uma das devocionais dele sobre a oração e o consolo da palavra de Deus está no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 32, verso 18. Então, Isaías 32, 18, nessa versão que eu estou lendo, da palavra de Deus, que é fiel ao original, Isaías 32, 18 diz assim a palavra de Deus: e o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Então, a nossa devocional hoje é essa. E é interessante Jesus, quando ele disse para os seus discípulos que ele estava voltando para o Pai, que iria preparar lugar.
e que estaria preparando moradas para o seu povo, lá no Evangelho de João. Então, aqui o pastor Spurgeon, grande pastor do passado, batista, ele diz assim, nessa devocional de hoje, que eu colocarei para os irmãos lerem depois, diz assim o texto da devocional de Spurgeon: o meu povo habitará em moradas de paz. Paz e descanso não pertencem àquele que não é regenerado. São posses exclusivas do povo do Senhor, do povo de Deus, e dele somente. O Deus de paz concede perfeita paz àqueles cujo coração está firme nele. E ainda outro trecho mais embaixo, nesse texto devocional, ele vai dizer exatamente esta questão. Nesta hora, descansamos nas promessas do nosso Deus fiel, sabendo que suas palavras são repetidas e repletas de verdades e poder. Descansamos nas doutrinas de sua palavra, a Bíblia, que em si são consolações. Descansemos na aliança da sua graça, que é uma enseada de deleite, muito mais altamente favorecidos somos nós do que Davi, o escritor do Salmo 23, em Adulão, ou Jonas, o profeta que pregou em Nínive, debaixo da planta. Pois ninguém pode invadir ou destruir nosso abrigo. A pessoa de Jesus é o sereno refúgio de seu povo. E quando nos aproximamos dele, no partir do pão, no ouvir da palavra, no sondar das Escrituras, na oração ou no louvor, qualquer forma de abordá-lo é o retorno da paz ao nosso espírito, da paz à nossa alma. Então, paz e descanso só pertence ao povo de Deus. Neste mundo tão difícil, neste mundo tão cheio de guerras, rumores de guerras, epidemias, mortes, não tem paz. Nós teremos paz na eternidade com Deus. Então, o Senhor Jesus diz que Ele está conosco, Ele é o nosso bom pastor. Que esta seja a paz, que esta seja a palavra de consolação do Senhor para nós, o povo de Deus, neste momento. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus Pai, que o amor dele, juntamente com as misericórdias do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, e também as consolações do Espírito Santo, através da sua palavra, seja o nosso conforto hoje e eternamente. Amém.